Eu quero compartilhar algo com vocês aqui que aconteceu comigo. Pela misericórdia de Deus, eu tenho o dom de revelação de sonhos. E Números 12, versículo 3, fala justamente sobre isso, porque Jesus, ele usa os seus profetas também através dos sonhos. E engraçado que os sonhos que eu tenho são sonhos que acontecem comigo mesmo. Então, muitas vezes as pessoas também sonham comigo e me avisam, mas eu também tenho um sonho comigo que é um aviso para mim. Eu quero contar uma experiência que eu tive. Essa foi a experiência mais forte. Eu já tive outras experiências também, mas eu quero enfatizar justamente nessa. Em 2023, em dezembro, eu tive um sonho ao qual eu estava em um hospital. Eu estava totalmente perdida, estava totalmente sem saber o que eu estava fazendo ali. Não conseguia ficar em pé, eu usava uma sonda, eu consegui identificar e consegui ver tudo isso no sonho. Mas chegou um certo tempo ali que umas pessoas vieram me ajudar e me colocaram em uma maca. E mesmo perdida, sem entender assim, quando essas pessoas me colocaram numa maca, era como se eu tivesse saído do meu corpo e eu tivesse subido em cima, assim, e o Senhor falava assim pra mim: você está aqui por causa dele. Quando eu acordei, eu não entendi muito bem, porque eu não via quem era essa pessoa, eu não via quem era, ou por que eu estava ali, sabe? Quem era aquela pessoa, mas quem é ele, sabe? Mas eu sabia que era algo espiritual, eu sabia que era algo muito sério. Então, como a gente muitas vezes pela nossa carnalidade, eu fui buscar Deus, eu compartilhei esse sonho com meus familiares também, compartilhei. Depois eu fui buscar fazer exames médicos para saber se estava tudo bem comigo, porque a gente fica preocupado, né? Então a gente não sabe muito bem de fato o que vai acontecer nesse sonho. Mas eu fiz isso, eu tive a minha ação. O Senhor me mostrou e eu fui fazer alguma coisa. Enfim, quando foi em maio, eu fui mandada embora do meu serviço. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu nunca fui mandada embora de serviço nenhum. Eu não sei o que aconteceu, mas eu fui mandada embora bem em maio. Então eu tive 4 meses de seguro-desemprego. Nesses 4 meses, houve uma oportunidade de a gente poder fazer uma viagem para Bahia, que é a cidade onde os meus pais nasceram, que é onde a minha avó mora lá. Então tem muitos familiares lá. E a minha avó ia fazer 80 anos. Então nós fomos a maioria dos familiares para lá. Então foi um tempo de qualidade assim, que se eu estivesse trabalhando eu não ia poder participar. E o Senhor preparou isso para mim, né? Então eu curti com a minha família, eu curti com meu pai, eu curti com a minha mãe, que isso era um sonho que eu queria muito ir para lá para curtir junto com eles. E depois desse tempo a gente retornou, houve alguns acontecimentos, né? Perdemos aí a mãe do meu tio e fomos continuando vivendo. Mas em agosto, quando iniciou agosto, na primeira ou segunda semana de agosto, o Senhor me deu uma palavra que se encontra em Isaías 41:10, que falava bem assim: não tenha medo, não se preocupe, porque eu estou contigo, eu seguro na sua mão. O Senhor me deu essa palavra na segunda-feira. Na terça-feira eu li ela novamente, na quarta-feira eu li ela novamente, e na quarta eu tinha ido fazer parte de um evento, porque eu estava já com planos, já estava planejando para iniciar algo para mim, estava com planos, né, para mim começar a me organizar. E nisso, o meu pai estava aqui, estava trabalhando, ele estava lá em Bombinhas, estava fazendo um serviço, estava muito feliz à noite, na quarta-feira à noite a gente conversou com ele, estava no culto. Mas quando foi na quinta de manhã,
eu mandei mensagem pro meu pai. Oi, pai, bom dia, tudo bem? Como que o senhor tá? E ele não me respondeu, meu pai acordava muito cedo. Quando foi 8h15, eu recebi uma ligação, dizendo que meu pai estava indo pro hospital, que ele não estava bem. E nisso eu já entrei em desespero, já fiquei nervosa, mas eu lembrei da palavra que o senhor tinha me dado na segunda-feira e que eu estava ali meditando nela todos os dias. Então, aí começamos um processo intenso, de muita dor e muita angústia, porque ver a situação que meu pai ficou no hospital, ele teve um AVC isquêmico, isso me doeu muito, sabe? E eu não entendia nada, não entendia nada. Mas quando eu estava naquele hospital, que foi o dia que meu pai faleceu, que foi o dia que eu vi a cena em que ele estava na maca e que nós estávamos do lado dele, orando por ele, falando que estávamos ali, que estávamos cuidando dele, que estava torcendo pela cura dele. Eu lembrei do sonho que eu tive e que o Senhor falava: você tá aqui por causa dele. Porque, gente, sabe o que aconteceu? Eu estava aqui, eu estava ali naquele hospital para cuidar do meu pai, porque eu era a única que estava em casa e que eu era a única que eu podia cuidar do meu pai. Eu era a única que estava do lado dele, que conseguia ficar ali, porque as pessoas estavam trabalhando, a minha mãe estava em São Paulo, o meu irmão também. Então eu era a única que eu conseguia ficar perto do meu pai. Então o Senhor preparou tudo isso, o Senhor revelou tudo isso, o Senhor me mostrou. E o Senhor me trouxe paz, o Senhor me trouxe um tempo assim que eu consegui no início ficar tudo bem, que eu consegui passar por esse vento, sabe, por essa dificuldade, assim, sem muito desespero, mas confiando que o Senhor estava comigo o tempo inteiro. E quando a gente percebe que vivemos essa paz que excede todo entendimento, é que quando tá tudo desmoronando ao seu redor, você consegue permanecer firme. E eu consegui viver assim. Eu consigo viver e eu consigo viver até hoje. Não é fácil você perder o seu pai, ou a sua mãe, ou qualquer outra pessoa. Mas, gente, o segredo é que quando você tá firmado nos pés do Senhor, é que quando você está diante do propósito do Senhor e você está conectado com o Senhor, porque o Senhor ele vai te mostrar, ele vai te dar sinais, ele vai de qualquer forma usar os seus profetas para poder te avisar. E se você não estiver conectado com o Senhor 100%, entendendo a palavra de direção que ele te deu, se você não estiver buscando, se você não estiver conectado, você nunca vai entender o que o Senhor tem para você. Então, esse tempo que eu passei, que foi a perda do meu pai, justamente no Dia dos Pais, eu perdi o meu pai, porque o Senhor quis assim. O Senhor tinha dado sonhos pro meu pai também, ele sonhou, meu pai foi avisado, né, e meu pai sonhou que estava num lugar muito lindo, onde tinha rios, sabe? Então eu não tenho dúvida que meu pai está num bom lugar, eu não tenho dúvida disso. Meu pai é um homem temente a Deus, um homem que sempre buscava a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que ele tá num bom lugar, eu tenho certeza que ele encerrou a sua vida aqui na terra, cumprindo tudo aquilo que Jesus pediu para que ele fizesse. Mas, gente, não espere que seja tarde demais. Entenda os sinais que o Senhor te dá, entenda os sonhos que o Senhor te dá. Converse com pessoas que têm experiência, converse, ore, sabe, para o Senhor te direcionar, para Ele te mostrar o caminho que você tem que estar. Medite na palavra, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Hoje você vai ler de uma forma, mas amanhã o Senhor vai trazer outra revelação para você. E se você precisa de algo, o Senhor, ele tá perto de você para poder te ajudar. E ele vai te ajudar, ele vai te direcionar, ele vai estar do seu lado. Então não importa a situação que você esteja passando, não importa o que você quer, que você não conseguiu, gente, isso é de menos. Mas quando você entende para onde você tem que ir, para onde o Senhor quer te levar, a sua vida ela vai ser mais leve, ela vai ser mais tranquila. Então essa experiência que eu tinha para contar para vocês,
Eu quero depois contar ela mais detalhada, explicar sobre a questão dos sonhos e que isso seja como um exemplo para vocês, que quando o Senhor fala através dos sonhos tem sim um significado, vai buscar o significado, vai orar, porque vai acontecer alguma coisa. Se você está começando a ter esse dom, se você já tem esse dom e não sabe identificar, pede direção para Deus, porque Ele vai te mostrar. E que Deus abençoe você.